Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para esse propósito. A palavra nos ensina que Jesus Cristo na cruz, ele despojou os principados e publicamente expôs os espíritos malignos, triunfando sobre eles na cruz de Cristo. Por meio da obra de Cristo na cruz, houve essa exposição pública dos espíritos malignos. Tiago diz que os espíritos malignos tremem diante do Senhor, estremecem diante do Senhor, por causa dessa exposição pública. A gente sabe que existe uma missão libertadora da igreja, existe uma realidade que a igreja precisa se mover, que a igreja precisa trilhar. Em Marcos capítulo 16, a palavra nos ensina no versículo 17 que estes sinais vão seguir aqueles que acreditam. Em meu nome expulsarão os espíritos malignos, em meu nome expulsarão os demônios. O grande fato é que algumas pessoas pensam que o mundo espiritual é uma espécie de filme, de ficção ou de terror, que você pode apenas desligar a televisão, que você pode apenas abaixar o volume. Alguns pensam que o mundo espiritual é uma história em quadrinhos, mas a verdade é que tudo nessa vida sempre será o reflexo do mundo espiritual, daquilo que acontece nas regiões espirituais. A gente sabe que existe uma batalha travada em regiões do espírito, em regiões espirituais, e que nós precisamos entender a dimensão dessas regiões espirituais, compreender essa realidade no mundo espiritual, aquilo que está acontecendo em regiões do espírito. É fato que para essa noite acontecer, existe uma grande batalha nesta realidade espiritual que está acontecendo, nesta realidade do espírito que está sendo travada. É fato que o inimigo não quer que você esteja aqui, não deseja que você esteja aqui, ou fez de tudo para você não estar aqui, mas você está aqui, você chegou neste lugar, e este lugar também é um campo de batalha espiritual. Aqui nós guerreamos nesta realidade do espírito, e cremos que principados, que potestades, que hostes da maldade, príncipe das trevas, eles são destruídos para a glória de Deus. Cremos que argumentos, pretensões e fortalezas são completamente aniquilados para a glória de Jesus Cristo. Cremos nesta obra do Senhor, nesta ação tão poderosa de Deus sobre nós, porque proclamar esta liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos foi essa prioridade na agenda de Jesus Cristo. E nós estamos uma noite como essa, acessando esta realidade espiritual e crendo nesse mover de Deus sobre nós, nessa ação tão sobrenatural de Deus sobre a sua igreja. Assim como a palavra nos ensina em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, o Espírito do Senhor, ele é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O sinal de Deus que é evidenciado aqui, a realidade espiritual que uma vez mais nessa noite é clara e evidente para todos nós, porque diz a palavra que o reino de Deus assim é chegado, se expulsamos os espíritos malignos, como Cristo nos disse. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós também o reino de Deus. Então nós proclamamos decretos do céu, anunciamos a verdade do céu, e cremos que o reino de Deus aqui é estabelecido, sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nenhum mal pode prevalecer. Como a palavra ensina em Lucas capítulo 10, versículo 19, nós temos poder e temos autoridade que Deus nos deu para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões,
para pisar no mal, e o mal não nos fará dano algum. E por que não fará dano algum para nós? Porque o favor de Deus nos protege como escudo. É esse favor que está sobre você, que está sobre a sua casa, que está sobre a sua família. Então declaro em nome de Jesus Cristo esta verdade: contra você não vale encantamentos, contra a sua vida não vale palavras malignas. Os demônios não poderão prevalecer contra a sua casa, não poderão prevalecer contra a sua vida. Se o inimigo veio por um caminho por 7, ele vai ter que fugir, porque existe uma ação do Senhor sobre você, que está te colocando, que está te posicionando nessa realidade espiritual, para viver aquilo que o Pai tem para você, aquilo que o Senhor deseja manifestar, liberar sobre nós. É um fato. Muitos demônios agora estão rugindo, estão gritando de desespero. Eles estão, como diz a palavra, ao derredor, bramando como leão, querendo nos tragar. Mas diz a Bíblia que o Senhor já colocou os anjos de guarda ao nosso redor, estão acampados em nossa volta. Diz a palavra que o nosso Deus, Ele é este leão, este principal leão, este maior leão, é o leão da tribo de Judá, e o seu rugido é diferente. Diz a Bíblia que existe uma palavra sobre nós, que nos garante isso, que nos leva a viver coisas novas da parte de Deus. Então nós não estamos guerreando contra carne ou contra sangue. Eu não luto contra pessoas há muito tempo já. Eu não guerreio contra homens já há muito tempo. Eu sei que a minha guerra é contra demônios, a minha guerra é contra espíritos malignos. É por isso que homens não me incomodam mais hoje, pessoas não me irritam mais hoje, porque eu já sei que eu estou em uma realidade espiritual, eu estou em uma guerra espiritual, que é contra demônios, é contra o espírito das trevas. Mas nós sabemos qual é a palavra que está sobre nós. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, está conosco. Você bem sabe que na segunda vinda de Cristo vai estar em duas fases. Cristo virá até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Depois Cristo virá com a igreja, todo olho verá. Isso acontecerá no final da grande tribulação, 7 anos após o arrebatamento, na guerra do Armagedon, para socorrer Israel. Então Cristo virá para a igreja, depois Cristo virá com a igreja. Ele virá também com a igreja. Veja, Ele olha para mim, olha para você, não como pessoas que não tem como colocar uma arma na mão. Ele não olha para mim e para você como pessoas inofensivas, não. Ele olha para a gente como guerreiros para uma batalha. Vou falar mais forte: o Senhor olha para você como este guerreiro, como este general nesta terra. Há uma palavra sobre você, para você estar posicionado para guerrear contra os espíritos malignos, contra o mal, contra obras malignas. Você está lutando com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade, com o seu grito. Não vai dar certo. Alguns querem guerrear nesses dias apenas com seus relacionamentos, network, sua capacidade de fazer, de realizar. Não, hoje olhe para esta realidade do Espírito e saiba que a sua guerra não é contra carne e sangue, a sua guerra vai além, é contra dominadores deste mundo de trevas. Levante a mão direita ao céu e diga: Senhor, revista-me com a sua armadura. Diga: eu recebo capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da paz, espada do Espírito, escudo da fé. Diga: Senhor, acampe os teus anjos em minha volta. Diga: Senhor, enche a minha vida com o teu Santo Espírito. Diga: Senhor, eu recebo tudo aquilo que foi garantido na cruz para mim. Diga aleluia. Nós estamos posicionados em Deus para isso. Mas como que você pode realmente ter uma vida livre? Como você pode viver uma vida completamente liberta? Você precisa andar na luz. Em Lucas capítulo 8, no versículo 28, eu quero deixar esse texto como o texto base desses minutos aqui, para a gente orar. O texto diz assim: quando viu Jesus, gritou. O endemoniado gritou:
prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. O que realmente significa andar na luz? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 diz que é você amar e você temer e servir a Deus. O que é andar na luz? Andar na luz é você andar como Jesus andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Atos capítulo 10, versículo 38. Andar fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O que é andar na luz? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Andar em santa e piedosa maneira de viver, em sua vida diária, todos os dias, tendo uma vida assim. Como diz a Bíblia Sagrada, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, que andeis como és digno de Deus, como corresponde a um filho de Deus, como corresponde a um servo de Deus. Andar de forma santa, de forma correta, tendo uma vida marcada pelo Senhor, glorificando ao Senhor. Aos Efésios capítulo 5, versículo 2 diz que é você andar em amor, sem nenhuma hipocrisia, como Cristo nos amou. É você conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, seus caminhos, sua santidade, seu amor, para que você ande na luz. É você desenvolver intimidade, privacidade, comunhão, relacionamento. É fato, Ele está se revelando sobre nós, mas nós temos que decidir viver ou não viver aquilo que Ele tem para nós. É por isso que esta revelação aqui fala de dois aspectos que são básicos. Ele se manifesta, mas nós temos que escolher. Nós temos que decidir viver ou não viver isso. Sabe, Deus não quer que você apenas venha aqui na segunda-feira, que você participe desse culto, que você veja as curas, veja os milagres, as libertações, a manifestação de Deus aqui sobre nós, e você saia deste lugar, você vai embora daqui para a sua vida, para as suas práticas, para as suas imoralidades. Não, Deus Ele quer que você tenha santidade. Deus Ele quer verdade de você. Deus Ele quer a pureza do seu coração. Você não pode ser um sal sem sabor, uma candeia escondida, um candelabro debaixo da cama, porque nem sempre glória diante dos homens fala de glória diante de Deus. Nem sempre a pompa nesta terra fala sobre a glória nos céus. E o que Deus Ele quer nos ensinar, como realmente está a sua vida. Você não pode entrar aqui e achar que esse lugar é uma espécie de restaurante, que você apenas entra aqui e pede um cardápio para ver aquilo que você quer. Você não pode estar aqui apenas para fiscalizar o culto e ver se o louvor foi do seu agrado, se a pregação foi do seu agrado, se as coisas aqui estão do seu agrado. Não, o culto não é para você, o culto é para Deus. Você tem que chegar aqui para cultuar ao Senhor. Você tem que vir para cá para você trazer um culto, levar um culto, engrandecer ao Senhor com a sua vida. Você não pode mais viver esse evangelho fast food. Você não pode apenas viver esse faz de conta de uma religião. Você precisa ver uma vida de santidade, de pureza, de renúncia de pecado, ter as mãos limpas e ter o seu coração completamente puro. Você não pode andar com máscaras, viver escondido nas sombras. Você precisa andar na luz, viver a luz, a verdade da palavra de Deus. Não importa qual empresa que você tenha, não importa se você chegou aqui hoje em uma Ferrari, uma Lamborghini, não importa se você está aqui com sua autoestima super elevada, isso não interessa agora. O que interessa nesse momento é uma coisa: como que está a sua vida de verdade? Quem é você quando aparentemente ninguém está te vendo? Quem é você longe do seu cônjuge? Quem é você quando o seu pastor não te vê? Quem é você na internet, nos negócios?
Quem é você viajando? Quem é você? Como Deus está te vendo? Como Deus enxerga você? Como Deus está vendo você? Como o Pai está nos enxergando? Se nós queremos ter realmente uma vida livre, olha o texto, Lucas capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentados e entregue aos guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Você sabe que o demônio, ele sempre quer levar você para um lugar solitário. Você sabe que o diabo, ele sempre vai querer isolar você. Você sabe que o diabo, ele sempre vai querer colocar você em uma posição de solidão, de afastamento, distanciamento. Já viu documentários sobre a savana africana? Que quando o animalzinho fica longe do bando, ele se dá mal porque é presa fácil. O diabo, ele quer que você se afaste do rebanho. Ele quer que você se isole das pessoas. O diabo, ele quer pôr na sua mente que você é autossuficiente, que você consegue sozinho, que você é capaz por si mesmo. O diabo quer que você anule a graça de Cristo, a obra do Calvário, o sacrifício de Jesus. Essa é a vontade, o plano que ele tem para você. Mas nós que estamos aqui, declaramos esta verdade do salmista, de número 27, verso 4 dos Salmos. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é isso que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe, eu sei que esse dia foi cansativo para você. Eu sei que você está cansado, talvez está com sono. Eu sei que foi um dia estressante para você, mas você está aqui. Sabe por quê? Porque 2 horas nesse lugar valem muito mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar do mundo. Porque esta é a marca da igreja ao longo dos anos, décadas e séculos, a comunhão no templo. Assim que Cristo fazia. Ele sempre enviou os discípulos de 2 em 2, Marcos capítulo 6, versículo 7. Então a unidade tem esse poder. Scott McKnight diz que a Bíblia Sagrada está completamente ligada à restauração da unidade. A Bíblia Sagrada tem a ver com a restauração dessa unidade. É por isso que o isolamento vai matar as pessoas. O afastamento mata as pessoas. Viver isolado faz de você uma presa fácil para o diabo. Mas você não viverá isolado. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Sabe, tem muita gente por aí que só olha para si, só enxerga ele mesmo. Ele pode prejudicar todo mundo em sua volta. Ele não quer saber. O que ele quer é ganhar vantagem. O que ele quer é sobressair. Que vida vazia é essa? Que vida sem sentido? Prejudicar pessoas, ferir pessoas, não faz sentido. Eu vou além. Eu fico observando às vezes algumas conversas, gente que tem prazer em ganhar um debate. Eu prefiro perder um debate e ganhar pessoas. Eu prefiro perder uma discussão e ganhar pessoas. Eu prefiro perder uma discussão e ganhar o outro. É muita gente por aí que tem prazer em falar: eu sou sincero mesmo. Conhece alguém assim? Não fale. E alguns têm até orgulho de falar isso.
A minha qualidade é que eu não tenho um filtro. E eu falo mesmo, dou a quem doer. E acha que é sábio. Paulo vai dizer que a verdade sem amor é uma verdade legalista. Não é a verdade de Deus, nem do Evangelho. Não é a verdade de Jesus. Porque se a sua verdade ferir o outro, só machucar o outro e afastar o outro, Jesus não está nessa verdade. A verdade que a palavra do Senhor ensina, a verdade em amor. Você fala a verdade, mas você ama profundamente aquela pessoa. Você é equilibrado, coerente, lúcido, sensato, prudente. Porque palavras, quando você fala, quando você solta, não volta mais. É por isso que a Bíblia compara palavras lançadas como uma faísca em uma floresta, produz um incêndio. Pode ser veneno para o corpo, ou pode ser medicina que cura, que sara. É o que a Bíblia vai nos ensinar. Se queremos mesmo ser livres com Jesus, precisamos crer na nossa transformação. Quantos creem em uma grande transformação para a sua vida? Você crê nisso? Bispo, você não imagina quem eu sou. O pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Ele vai fazer uma obra na sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 34 e 35 diz o seguinte: e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui primeiro. Eu creio em uma grande transformação das pessoas. Que Jesus, Ele muda e transforma qualquer pessoa. Um tempo desse atrás, o irmão chegou em mim na igreja e falou assim: bispo, olha aquela irmã ali, está quase nua, tem que fazer alguma coisa. E eu conhecia a irmã que ele estava falando. Olhei para ele e disse: primeira coisa, essa irmã se converteu agora. E segundo, o mal está na roupa dela não. Como assim? Eu falei: o mal está nos seus olhos. Você está vendo demais, você está enxergando demais, está observando demais os outros. O processo dela, irmãos, isso que é fato. Todas as irmãs que estão aqui sabem do que eu estou falando. O tempo vai passando e o Espírito vai fazendo o que com você? Vai te constrangendo, é ou não é? O Espírito Santo vai constrangendo você. Aí você para na frente do espelho e fala assim: antes eu queria chamar atenção, agora eu não quero não. É ou não é? O Espírito vai te constrangendo, ele vai mexendo com você. Antes você malhava, treinava para chamar atenção. Hoje não. Você quer ter um bom corpo, quer ter saúde, mas você entendeu que o seu corpo é para o seu marido e o seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Você entendeu o propósito, você compreendeu o caminho. A transformação acontece, a mudança acontece, e Deus realiza isso. Agora, o fato é que existe um processo para a mudança em uma pessoa. Nós queremos viver o imediatismo, mas tem um processo de mudança. Pessoas renunciam ao pecado, uma vida de transformação. Tempo desse atrás na igreja, um rapaz se converteu, e esse rapaz, ele era tipo assim, tá pesadíssima mesmo, chefe de gangue em Goiânia, coisa assim, pesada. Um dia ele falou para mim assim: bispo, ninguém mexe com você nem com a igreja. Falei: ó, eu conto com você então, hein? E ele se converteu. E era tipo assim. E aí aqui na igreja nós temos muitos policiais. E me falaram: bispo, esse cara é perigosíssimo. Bispo do céu, misericórdia. Eu falei: ó, Deus transforma, Deus faz a obra, Deus vai realizar. O coronel da polícia me falou isso. Falou assim: bispo, esse cara aí esse cara é terrível. Esse cara
começou a contar a história toda. Eu falei, deixa comigo, eu vou orar com esse homem aí, a graça vai alcançar ele, Deus mudará a vida dele. O tempo passou. Domingo, ele sempre vem domingo pela manhã na igreja. Eu comecei a ver ele trazendo um monte de gente para cá. E o grupo, irmãos, dá para identificar as pessoas muito bem assim. Era o grupo dele mesmo. É sério, eu conseguia discernir. E todo mundo com corrente assim, né, para trás, a turma toda nas poses. E aí o louvor aqui, eles faziam assim. Eu falava, E eu comecei a ver, e todo mundo com cara ruim na igreja. Eu falava, meu Deus do céu. E eu pregando aqui a palavra de Deus, e o povo com cara ruim. Eu falava, Deus, que negócio é esse? Eu falei, eu vou lá. Aí terminou assim o culto, um domingo desse de manhã. Eu fui num grupo, no fundo, ficavam sempre ali no fundo. Cheguei lá e falei assim, e aí gente, que bom tê-los aqui, bem-vindos, Deus é bom, glória a Deus, olha só gente boa aqui, aleluia, favor de Deus sobre vocês, que bom tê-los em nosso meio, muito feliz com isso, a obra de Jesus e tal. E aí, como que foi que vocês chegaram na igreja? Eu perguntei para o grupo, né? Aí eles, e apontou para o chefe. Eu falei, não estou entendendo. Aí ele falou, se não é amor, é na dor. Eu falei, me ajuda a entender a história. E aí ele falou me contar que eles eram obrigados a vir na igreja. O cara começou a obrigar os outros a virem na igreja com ele. E aí eu fui falar com esse abençoado depois. Eu falei assim, irmão, não é assim que funciona não. Ele falou, mas não é assim que me falaram que é na amor, é na dor? Eu falei, não. Aí eu expliquei para ele que o Espírito Santo é quem vai convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O povo estava lendo a Bíblia nas reuniões deles. Que coisa, misericórdia. Mas eu creio nesta obra de Deus. Mas não estava lendo assim de forma espontânea, era na obrigação. Uma ação de Deus que muda o homem. O Espírito Santo faz isso. Aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 ao 10 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Vou falar bem forte. Você foi liberto do império de trevas e você foi transportado para o reino de Jesus Cristo. Reinado de paz, de alegria, de justiça, de amor, de verdade. O reinado do Senhor, diga aleluia por isso. Que alegria para nós isso. Que privilégio, como isso é incrível. E por último, veja, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 38 diz assim: o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixassem ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez. Assim um homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Agora esse homem volta para casa. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família, mas estava sempre nos sepulcros, estava nos cemitérios. Mas agora ele tem destino, pois agora ele também leva a libertação para outros, para a sua família, para a sua cidade inteira. Então libertação é mais que apenas o demônio sair, é o Espírito Santo encher você. Ele enche sua casa, ele enche o seu lar, ele enche a sua família. Eu vou dizer, existe uma agenda de Deus, pois após a tempestade, Cristo se levanta e diz: acalma. Havia uma agenda dos céus, uma agenda de transformação. Havia um impacto em Decápolis, 10 cidades foram impactadas pela glória de Deus. Você consegue imaginar isso comigo? A agenda de transformação após esse tempo da sua vida? Vou falar bem forte, se prepare.
o Senhor, Ele vai se manifestar de forma tão sobrenatural na sua história. Porque nenhuma tempestade dura para sempre, você crê nisso? Nenhuma tempestade é para sempre. Após a tempestade, tem uma agenda de Deus. Ele garante para você poder e autoridade, diga aleluia. Então tem muito poder sendo liberado sobre você nessa noite. Muita autoridade se manifestando sobre você nesse dia. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Diga poder e autoridade. Não, fala forte, poder e autoridade. Para quê, bispo? Para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Diga aleluia. Abra as mãos assim, por favor. Você bem sabe que o diabo, ele precisa de uma legalidade para entrar na sua vida, de uma brecha para agir na sua vida. A palavra brecha significa avenida. Então demônios necessitam de uma legalidade, de uma brecha para acessar você. 1 João capítulo 3, versículo 8 fala sobre a prática do pecado. A prática do pecado é essa legalidade para demônios então entrarem na sua vida. Atos 19, versículo 19 diz que a posse de objetos que foram consagrados, ao reino das trevas também é essa legalidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26 diz que pactos, rituais, idolatrias também é essa legalidade. É aquilo que a Bíblia nos ensina. Agora veja, a palavra diz em Salmos 119, no verso 105, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos caminhos, que a palavra de Deus ilumina os nossos passos. Então nós quebramos a resistência do maligno através da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz que a palavra é essa espada, é uma arma de ataque espiritual. É isso que a Bíblia nos ensina. Então esse momento aqui agora nós estamos ligando no reino dos céus. Como diz a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 19: eu vou dar para vocês as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra também será ligado nos céus. E o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Então nós estamos aqui com muita fé, crendo que será hoje completamente quebrado, destruído as ações malignas contra a sua vida, casa e família. Todo ataque das trevas vai cair por terra para a glória de Deus. Nós estamos na igreja do Senhor, reunidos em seu nome, estudando a sua palavra, recebendo cura e libertação. E nessa atmosfera onde o apostólico e o profético está ativado. A Bíblia ensina em João capítulo 8, versículo 36, que se o Filho vos libertar, então vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E nós cremos nesta palavra. Então nesta hora, em o nome de Jesus Cristo, toda brecha, toda legalidade, aonde o inimigo tentou acessar a sua vida, entrar na sua vida, eu digo em o nome de Jesus Cristo, toda concupiscência da carne, dos olhos e também a soberba da vida, eu digo para as imoralidades, eu digo em um nome de Jesus Cristo nesse momento, tudo que tem amarrado você, prendido você, talvez os demônios, eles entram na sua casa e colocam a sua casa de pernas para o ar. Talvez tudo está desajustado na sua casa. Talvez os demônios, eles têm brincado com a sua família, brincado com você. Talvez alguém aqui
tem sido um fantoche para o diabo. Talvez os demônios já se multiplicaram várias vezes. Talvez alguém não esteja de forma literal como aquele endemoniado, mas a sua vida tem sido uma vida de cemitério, uma vida de sepulcro, uma vida de morte. Talvez seus sonhos morreram, seus projetos morreram, sua família morreu, a honra morreu. Talvez o diabo tenha dado gargalhadas de você, tem rido de você, e você sabe disso. Talvez a sua casa viva hoje em um contexto de perturbações. Talvez haja na sua casa aparições de espíritos. Talvez coisas acontecem no seu lar que tiram um sossego de vocês. Talvez alguém tenha tido pesadelos, um pavor noturno. Talvez você não tenha um sono do justo mais. Talvez você tenha brigado, lutado contra o sono. Talvez você acorda cansado demais e diz: parece que levei uma surra, parece que eu estava no ringue. Alguém está aqui discernindo sobre o mundo espiritual. Talvez a sua boca tenha sido emprestada para o diabo, e você diz: como pode? Não é que palavras têm poder, como muitos dizem por aí, porque tudo que eu falo de ruim acontece comigo. Não é que apenas palavras têm poder, é que palavras são como semente. Em uma realidade espiritual, palavras também são sementes. Então aquilo que nós falamos vai conduzir a nossa vida. Talvez você permitiu o diabo adentrar no seu lar, no seu casamento. Você tem feito coisas que ferem o Senhor, que o Senhor rejeita e abomina. Talvez a sua vida está sendo uma vida de imoralidade, e o diabo tem feito coisas terríveis com você. Talvez a mente de alguém aqui esteja cauterizada já. Não há mais temor e nem remorso em você. Talvez alguém aqui emprestou os olhos, os ouvidos, as mãos, o corpo para o diabo. Talvez alguém tenha sido como um cavalo para ele. Mas de hoje em diante, você não será mais um cavalo para o diabo. Você será uma ovelha do pasto de Jesus Cristo. Porque em centros, espíritos baixam em cavalos. São grosseiros, mal educados, não pedem por favor e apenas invadem o corpo de pessoas. Mas o Espírito Santo é diferente. Diz a palavra que Jesus Cristo, Ele bate na porta do nosso coração e pede para entrar. Ele não entra em cavalo, Ele só entra em ovelhas. Ele não entra em cavalo, Ele só acessa o coração de filhos. Existem pessoas aqui, e o Espírito Santo me impulsiona a falar isso, que estão vivendo uma vida de amarras, uma vida de cativeiro. Você não consegue liberar perdão, não consegue destravar a sua vida. Existe alguém aqui em nosso meio que não perdoa um ex-namorado, um ex-marido. Existe alguém aqui em nosso meio que não consegue perdoar um amigo, alguém que você fez negócio um dia na vida, alguém que foi sócio, alguém que um dia defraudou você, feriu você. Tem alguém aqui em nosso meio que não consegue ser livre, porque existem amarras na sua vida, prisões em você, que não te fazem avançar, que não te fazem crescer, que não te fazem prosseguir.
talvez alguém tocou em você de forma indevida. Aqui tem alguém que o pai tocou de forma indevida, que um tio tocou de forma indevida. Aqui tem gente que foi abusado na infância. Aqui tem gente que foi defraudado nas emoções. Aqui tem contexto de pessoas que foram estupradas. Aqui tem gente que foi ferida. Aqui tem gente que não consegue se ver livre. O Espírito Santo me impulsiona a falar isso. Que não consegue seguir a vida, porque são os traumas do passado, injustiças do passado, que têm prendido você, que têm amarrado você, sabotado você. Aqui tem gente que precisa perdoar a si mesmo. Você não se perdoou ainda. Parece que existe uma espécie de verme que te suga, que você dorme e acorda pensando nisso. Você não consegue se ver livre disso, porque o passado sempre te cobra. O boleto sempre vem para você. Você não consegue zerar uma conta. Mas Jesus Cristo, Ele vai te fazer livre agora. Ele vai te fazer livre agora. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu estou sentindo uma ação poderosa do Espírito Santo. Eu estou ouvindo o som de correntes aqui sendo quebradas, o som de algemas sendo despedaçadas, prisões sendo quebradas aqui agora. Uma grande libertação acontecendo na sua vida hoje. Meu Deus do céu. Existe alguém que você tem que ser livre hoje. Você tem que seguir sua vida. E até quando que essa pessoa vai conseguir sugar de você? Até quando você ficará como escravo, preso, aprisionado? Até quando você não vai seguir sua vida? Eu uso o nome poderoso de Jesus Cristo agora. E que seja completamente destruído toda obra diabólica, toda ação das trevas na sua vida. Bispo, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Eu estou sentindo como um peso muito forte sobre mim, um peso muito forte. Se coloque em pé esses. Estou sentindo, bispo, uma dor de cabeça, um peso sobre mim, está pesado aqui. Vai se colocando em pé esses. Existe uma obra agora acontecendo na sua vida. Eu quero os ministros, pastores, líderes da igreja agora andando. Bispo, eu estou sentindo reações aqui no meu corpo. Eu sinto como um formigamento no corpo. Eu sinto como um calor no meu corpo. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Eu sinto como um toque, algo que me está impressionando aqui. Se coloque em pé esses também. Existe uma obra acontecendo agora. Há uma libertação que se manifesta agora. O nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Bispo, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui tomado por um cansaço agora sobre-humano. Não é normal, eu estou sonolento, eu estou cansado. Fique em pé. Existe uma ação de Deus agora sobre você, uma libertação que se manifesta agora sobre a sua vida, uma intervenção de Deus agora sobre você. Eu sinto no meu espírito uma obra tão poderosa agora acontecendo. Eu estou sentindo um enjoo. Eu estou sentindo um enjoo agora, muito forte aqui. Fique em pé também. Estou sentindo um enjoo. Abra as mãos agora, galeria, aqui, abra as mãos. Só pense em Deus e nada mais. Feche os olhos. Declaramos agora em o nome de Jesus Cristo de Nazaré: espírito imundo, espírito maligno, em o nome de Jesus Cristo agora, todo mal que perturba você, perturba a sua casa, a sua família, aquilo que tem roubado a sua paz, sua energia, a sua alegria, declaramos agora em o nome de Jesus Cristo, o que tem perturbado vocês, aquilo que tem atormentado sua vida dia após dia, declaramos agora em o nome de Jesus Cristo: Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Mulano, Sete Saias, em o nome de Jesus Cristo agora, todo caboclo, orixá, preto velho, mulu, herê, declaramos agora em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito, toda obra maligna, ações de trevas, aquilo que perturba você, aquilo que se levanta contra a sua casa, aquilo que tem amarrado sua vida, acorrentado você, em o nome de Jesus Cristo agora, caia por terra. Eu digo em o nome de Jesus Cristo: espírito maligno, vai embora. Multidão de demônios vão embora. Legião, saia agora. Eu digo em nome de Jesus Cristo: aquilo que gera morte na sua vida, que gera morte na sua família, caia por terra em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Loreva Xandoriai Candoreva Sotodorobai. Levante as mãos aos céus. Diga: a minha luta não é contra carne ou sangue. Diga: a minha luta é contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Diga: em nome de Jesus. Não diga forte: em nome de Jesus. Todo mal que tem tentado se levantar contra a minha vida, contra a minha casa, agora, saia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero fazer esta oração. Nós já estamos no final, mas eu acredito que o Espírito Santo ele está ecoando, ele está liberando uma porção sobre nós que se alastra, que tem a capacidade de se alastrar. Existe uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida, que está destruindo as obras do diabo, que está destruindo as obras do mal que tentam contra a sua vida, que queiram prevalecer contra a sua vida. A profecia, ela cria o futuro. A profecia tem essa capacidade. A profecia é o desenho dos dias que estão por vir. Isso que eu vou te falar aqui agora é uma palavra de sabedoria, mas eu venho com uma porção sobre você, uma fé sobrenatural, para que você veja aquilo que Deus está vendo. O Senhor vai subir naquele altar e vai testemunhar a maior virada da história da sua vida. Existe uma estação de Deus e existe uma temporada de Deus que restitui tudo que o inimigo tentou roubar ou arrancar. Mas hoje também Deus me fala sobre a chamada de Deus na sua vida, porque você não é apenas um médico, você sabe disso? Você não é somente um médico, você é um ministro de Deus. A medicina, ela é apenas o passaporte
você foi chamado e tem o encargo dos céus para ser um instrumento afinado por Ele para grandes coisas. Nos dias que virão, Deus vai acelerar as coisas para você. Deus, de forma tão forte, Ele vai trabalhar dentro de você, produzindo um impacto tão grande para a glória de Deus. Em toda a sua vida, você nunca viu, nunca contemplou a quantidade de milagres que agora você vai contemplar. O diabo não destrói sua vida, não toca na sua casa, não prevalece contra vocês, não tem permissão, porque nesses próximos dias que estão por vir, eu vejo Deus ampliando, alargando as tendas. Eu vejo um tempo de transição, uma temporada de mudanças. Eu estou vendo tudo novo, Deus abrindo as comportas do céu sobre a sua vida. Eu vejo novo consultório, eu vejo nova estrutura, eu vejo um novo lugar, eu vejo tudo novo na sua vida. Deus está mexendo, está trabalhando, está operando de forma tão especial nesses dias, para que você possa olhar e ver o cuidado, a misericórdia, a benignidade, a graça do Senhor sobre a sua vida. É o tempo que Deus fez, é a noite que Deus fez. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Toda palavra maligna, toda inveja, todo ritual, todo mal lançado contra a sua vida já caiu por terra agora. É quebrado e desfeito. E tão envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra a sua vida, porque nos dias que estão por vir, Deus faz justiça por você, se manifesta sobre a sua vida, trazendo vitórias e milagres em nome de Jesus. Muitas vezes a gente pode criar uma expectativa, mas a resposta certa, ela sempre vem da boca do Senhor. Um Deus que tem suas boas respostas para a gente. E a gente às vezes espera uma palavra, porque a gente pode ter um plano, mas os planos de Deus são sempre maiores e superiores aos nossos, porque Ele vem construindo, Ele vem pavimentando o caminho. Ele dizendo, é o momento que será construído isso. Certa vez Ele disse para Abraão isso. Chegou a hora, chegou o momento de transição, chegou a estação do novo de Deus acontecendo. Te vejo com malas, te vejo preparando as coisas, eu vejo mudança literal. Deus disse para Abraão, sai da sua casa, sua parentela para o novo. Deus está me impulsionando para eu falar para você que algo está acontecendo, que algo Deus está fazendo. Prepare-se para ver uma grande obra de Deus acontecer. Prepare-se para contemplar coisas inexplicáveis na sua vida. Prepare-se para ver a grande obra do Senhor. Tudo que Deus quer fazer, tudo que o Pai tem para realizar é perfeito. Ele não faz nada pela metade. Quando eu falo de mudança literal, sair de casa, quando eu falo sobre essa ação de Deus que transforma ambientes, eu falo sobre um Deus que completa a boa obra na gente. Deus não tem para você o comum e o provável. Deus tem para você o extraordinário. A sua filha, ela vai olhar e o olhar dela será
de tanto orgulho e amor, porque Deus te dará um casamento tão incrível e tão maravilhoso. Mas será um homem que, quando olhar para sua filha, esse homem vai amá-la tão intensamente, vai te respeitar tão grandemente. O Espírito Santo manda dizer que existe um mover que está acontecendo hoje aqui. Eu te vejo como Jacó, que provocou algo, que provocou um mover, que provocou uma ambiência, que provocou uma atmosfera. E o próprio Senhor diz para você: você não vai sair daqui como você entrou aqui. Você viverá da parte de Deus a concretização dos portais escancarados. Deus diz para a menina dos seus olhos que nesses dias Deus vai mostrar o cuidado e o zelo que Ele tem com você. Que nesses dias Ele te dará não apenas um sinal, mas vários sinais do que está por vir sobre a sua vida. Bênçãos maiores, inimagináveis, não é que virão, já chegaram, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alguém diga aleluia. Mão direita ao céu, diga: Senhor, eu creio na sua palavra sobre a minha vida. Diga: eu creio na sua ação tão poderosa sobre mim, sobre os meus. Diga: eu creio. Eu creio. Jesus, Ele está fazendo uma grande obra na sua vida hoje aqui. A senhora sabe que Deus, Ele quebra maldições, não sabe? Que Deus, Ele quebra pactos, não sabe? E que Deus faz tudo novo. Hoje Deus faz tudo novo na sua vida. Está sendo desfeito, está sendo quebrado, destruído todas as obras do mal contra a sua vida. O Senhor está intervindo no seu corpo, manifestando agora sobre você. Esse espírito de morte que tentava contra a sua vida vai ter que ir embora agora, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo Deus manifestando agora a cura, o milagre, a saúde, a restauração. Existe uma ação de Deus agora em seu corpo, uma manifestação do milagre de Deus agora sobre a sua vida, uma intervenção do Pai agora acontecendo. Jesus se manifesta sobre você e opera um grande milagre em você. Abre as mãos assim. Veio ontem e hoje. Que bom. Que bom que você está aqui. Alguém que te conhece, que já foi com você. O Espírito Santo, Ele me faz ver isso. Existe a cura para o seu corpo, mas existe agora uma cura que acontece também na sua alma. Todos verão a grande obra de Deus na sua vida, porque o homem que quis destruir sua vida, ele ficará no passado, no mar do esquecimento. Porque Deus hoje está escrevendo a mais linda história da sua vida.
Eu vejo Deus realizando uma obra em sua vida sentimental. Você está viva. Você vai ter vida. O diabo não vai destruir sua vida. Não tem poder contra você. Eu vejo uma linda obra de Deus acontecendo. Eu vejo o testemunho dos teus lábios. Um casamento abençoado. Uma família abençoada. A obra de Deus acontecendo. O Senhor te cura. Tudo que queria te sugar, hoje foi completamente destruído para a glória de Deus. O seu milagre já aconteceu em o nome de Jesus Cristo. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. 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 Eu comentei agora há pouco que os planos de Deus são maiores que os nossos, que os projetos de Deus são superiores aos nossos projetos, e que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade dele é soberana e nós estamos debaixo da vontade dele para a nossa vida. Eu estou vendo uma obra, e uma linda obra. Eu estou vendo um grande espaço. Estou vendo uma cozinha incrível. Eu estou vendo uma grande equipe. Eu estou vendo Deus liberando milagre sobrenatural. O Espírito Santo está me impulsionando a dizer algo. A maior prosperidade da sua vida está chegando nesse tempo. Mas Deus hoje está te levando a passos maiores, a algo mais ousado ainda. Ele está ampliando, Ele está trazendo sobre você uma vitória grandiosa. Ele te fará ver e viver o sobrenatural. A bênção de Deus está sobre você instalada, para que essas mãos sejam as mãos de Deus, para que aonde você colocar as suas mãos, a bênção de Deus venha se manifestar. Prepare-se para isso, porque a referência será maior ainda, o destaque será maior ainda. Prepare-se, porque a clientela será maior ainda. Prepare-se, porque a bênção será ainda mais abundante. O novo tempo chegou, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Alguém diga aleluia. Eu quero fazer o clamor, eu quero fazer uma oração, e eu creio neste mover do Espírito que viveremos aqui agora, que vamos experimentar aqui agora. Eu creio nesta obra de Deus que vem sobre a sua vida. Creio numa ação tão preciosa de Deus agora sobre você. Eu estou vendo nitidamente isso. Eu estou enxergando nitidamente isso. Eu estou contemplando nitidamente isso, que está sendo completamente destruído, subjugado as obras do maligno contra a sua casa, a sua família e contra a sua vida. Eu sinto nos meus ossos, em uma noite de uma batalha espiritual acontecendo, eu sinto no meu espírito que algo Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu consigo ter percepção espiritual, discernimento espiritual para ver, para enxergar que nesse instante, que nesse momento, estão indo embora do seu bairro, do setor que você mora, da Vila Rosa, onde está esta igreja, dessa cidade, todo o mal que foi lançado contra a sua vida, uma ação sobrenatural de Deus está acontecendo. Alguém diga aleluia. O mover poderoso do Pai está acontecendo. Diga aleluia. Uma ação de Deus, um mover de Deus, uma manifestação incrível do Senhor. Você, pega na minha mão aqui. Alguém diga aleluia.
quero fazer um clamor, quero fazer uma oração, eu quero pedir a Deus por vocês, mas eu estou sentindo no meu espírito Deus destravando muita gente aqui, a vida, a história, e existe uma palavra agora sobre você, que está te impulsionando a um novo tempo de prosperidade, de provisão. Deus está largando as tendas, Deus está ampliando as fronteiras, Deus está trazendo na sua mesa vitórias inexplicáveis. Existe um destravar de Deus agora acontecendo. Existe um mover de vitórias nesse momento sobre a sua vida. O Espírito Santo está me impulsionando a falar isso para você. Se prepare. Eu estou vendo uma pasta de documentos em uma mesa. Eu estou vendo as suas mãos sobre esta pasta. Eu estou vendo uma bênção de Deus que transbordará. Eu estou vendo você, vendo e contemplando uma negociação que será um divisor de águas na sua história. Deus está trazendo para você uma temporada do inexplicável. Eu estou vendo a sua geração. Eu estou vendo o casamento bendito. Eu estou vendo a obra de Deus se manifestando. Se eu estou vendo, Deus está agora te fazendo ver isso também. Os dias que estão por vir serão dias da sua família receber o impacto tão grandioso da glória de Deus. Nos dias que estão por vir, você vai contemplar Deus manifestando sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Esse é o dia que Deus fez e chamou de milagre. Então receba agora os maiores milagres da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Alguém diga aleluia. Eu quero fazer uma oração, eu quero fazer um clamor nesse altar agora. Essa será a minha última oração, será nosso último clamor. Mas quero fazer um pedido aqui para vocês, para a gente fazer esta oração. Nessa quarta-feira agora, dia 2 de abril, poxa, depois de amanhã já, depois de amanhã, nós teremos aqui na igreja uma noite apostólica. Vai ser incrível, coloca para mim aqui, se tiver a arte, uma noite apostólica, nessa quarta-feira, dia 2 de abril, então depois de amanhã, meu Deus do céu, gente, vai ser extraordinário o que vai acontecer aqui. Vai ser sobrenatural aquilo que o Senhor, Ele vai liberar sobre nós nessa quarta-feira. Diga aleluia. Quem vai estar aqui, diga eu. Eu posso te dar um conselho? Chega cedo. Quarta-feira chega cedo. Procura aqui, ó, primeiros lugares, se for possível. Não marca lugar para ninguém. Não guarda lugar para ninguém. Em nome de Jesus Cristo. Mas não falte. Essa quarta-feira agora haverá uma unção apostólica liberada sobre a igreja. Vai ser uma noite de um derramar de Deus sobre o nosso ministério. Um mover profético sobre a igreja. Uma graça de Deus muito especial sobre a igreja. Como é, pastor Pedro? Aí está falando isso porque quarta-feira também eu vou ser um ungido apóstolo aqui na igreja. E vai ser, olha, vai ser um mover de Deus sobre o ministério muito especial. Então, há 10 anos tentam fazer isso comigo, né? Pelo menos. E eu sempre recuso, eu digo não. Eu tive uma ordem de Deus há pouco tempo. Deus falou: meu filho, esta unção não é que está sobre você, porque a minha resistência sempre foi com título. Deus me falou: esta unção é sobre a igreja, essa unção é sobre vocês. Então não fala sobre mim, fala sobre o ministério. Então
Deus me disse que esta unção fala sobre a igreja, eu não vou reter esta unção sobre a igreja, porque a palavra apóstolo significa enviado. Então é um tempo da gente ir, ultrapassar muros. Então será realmente uma noite de um mover apostólico sobre a igreja, de uma liberação de Deus sobre o ministério, de algo muito grande acontecer. Então vem preparado. Vou te dar um conselho: vem de tênis, roupa confortável, mas vem para cá para mergulhar. Amém? Vem para cá para dar lugar para o Espírito Santo. Diga aleluia. Vem para cá, mas vem para você realmente se lançar diante do Senhor, viver algo tão forte, intenso e poderoso sobre a sua vida. Será uma grande bênção. E também quarta-feira é a última vez que eu vou ser ungido alguma coisa, né? Não tem mais nada depois. Depois disso é só a glória, é só o céu. Então assim, é a última vez que eu vou ser alguma coisa na vida consagrado. Então, ter você aqui quarta-feira vai ser muito especial em vários sentidos. Será uma bênção. Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé. Alguém diga aleluia. Nessa última oração, nesse último clamor, eu quero fazer esta oração aqui no altar. Eu quero apresentar agora a sua vida nesse altar. Diga aleluia. E aí eu vou fazer um pedido. Posso fazer o pedido? Deixa eu fazer, sim ou não? Ok. Um pedido é o quê? É que eu vou fazer a oração da fé. Eu vou clamar, vou ministrar. Vamos agora orar com imposição de mão sobre vocês. Será uma bênção. Mas muitas vezes, não você que está aqui, vocês não, outros. Muitas vezes, outras pessoas, após o culto, elas chegam em mim para pedir uma oração individualmente. E sabe, eu não tenho nenhum problema de a gente conversar depois do culto. Eu gosto. A gente conversa, te dá um abraço. Alguém pode vir de fora, de um outro estado, outra cidade. Eu quero ter esse tempo com você, e para mim realmente é um privilégio. Mas às vezes você pedia uma oração para mim, que eu já fiz aqui, não faz sentido. Eu te dar um abraço faz muito sentido. A gente conversar faz muito sentido. Mas bispo, eu quero muito uma oração sua. Eu vou orar. Mas eu vou orar dizendo, mas eu já orei. Eu já fiz essa oração. Então, eu quero clamar aqui agora. Eu quero pedir a Deus agora aqui por você. E eu creio que o Espírito Santo, de forma tão intensa e poderosa, Ele vai trabalhar na sua vida. Diga amém. Todos que têm alguma enfermidade no corpo, qualquer que seja a enfermidade no seu corpo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Todos que têm alguma enfermidade no corpo, qualquer que seja a enfermidade, aproxime aqui do altar. Chega aqui perto. Acidente? Quando foi? Eu creio na obra de Deus. Podem se aproximar. Podem chegar perto do altar. Dê mais um passo para frente, todos vocês. Podem tirar para mim aqui o púlpito. Remover o púlpito para mim aqui. Jesus é a nossa cura, diga aleluia. Jesus é o nosso milagre, diga aleluia. 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 A maioria deve saber que eu tenho me movido nos dons de curar desde muito menino, né? Desde muito garoto. E em muitos lugares que eu vou ministrar curas e milagres,
Muita gente fala para mim assim: Bispo, você não tem medo de orar para os cegos, paralíticos? Você não tem medo de orar para os surdos? Você não tem medo de fazer essas coisas que você faz? Eu nunca entendo. Eu falo, mas como seria isso, ter medo? Por que eu teria medo? Porque eu não faço nada. Porque eu não sou nada. A verdade é que quem faz é o Senhor, porque Ele é tudo. Diz a palavra que Ele é a nossa cura, Ele é o nosso milagre. A verdade é que sempre que acabam as nossas possibilidades, começa a provisão de Deus. Então, se um homem não pode fazer, Deus faz. Eu ministrava há um tempo atrás, pouco tempo atrás, em Balneário Camboriú. Eu estava ali ministrando curas e milagres e tinha um homem cego de nascença. E ele estava com a esposa ao lado, os filhos. E ele nunca tinha visto, né? Cego de nascença, nunca tinha visto o rosto da esposa, dos filhos, nunca tinha visto nada na vida. Nada na vida. Nunca tinha visto a luz do dia, os pássaros, as flores, nada. Aquele homem recebeu a ministração, eu coloquei as mãos sobre os olhos dele, eu disse: agora abre os olhos e veja. E foi muito forte, muito especial, porque ele olhava para a esposa e dizia como ela era linda. Um homem dos seus 50 e alguma coisa. Ele chorava como uma criança e dizia como a vida é linda. Ele não tinha ideia do que era isso. Ele não tinha ideia de como era a luz. Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu ministrava no Espírito Santo há mais ou menos uns 2 meses atrás. Uma médica do Einstein, lá do Espírito Santo, ela estava no culto e ela era cadeirante. E essa mulher dizia que era ateísta, não acreditava, mas chamaram ela para ir no culto, para receber essa oração que eu vou fazer aqui agora. Não teve nenhuma firula, não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma mentira, só tem um poder de Deus. Aquela mulher, ela se levantou da cadeira de roda sozinha, com o poder do Senhor. E ela foi até a frente, gritando e dizendo: Deus faz milagres, não tem nada que Ele não possa fazer. Ela é diretora do Einstein, ela marcou um culto no Einstein para eu fazer. Ela falou: as pessoas precisam conhecer o poder de Deus como eu conheci. Ela não tinha ideia, não tinha noção disso, dessas coisas, que Deus pode fazer essas coisas. Não tem nada difícil para Deus, nada que Ele não realize, milagre nenhum que Ele não faça. Existe uma cura que acontece agora em você, um milagre que se manifesta agora em seu corpo, a saúde que vem agora sobre você. Eu não sei se é fácil, mas se você conseguir colocar a mão no local onde tem uma enfermidade, você pode fazer isso agora. Bispo, eu não consigo colocar minha mão no local da enfermidade. Ok, você pode abrir as mãos, você pode colocar a mão sobre a cabeça, como ficar mais confortável. Mas se você consegue colocar as mãos no local onde há uma enfermidade, coloque as mãos agora nesse local. Irmã, o que tem nos seus olhos? O que tem? Como que está a visão, Senhor? Será curada agora em nome de Jesus. Irmã, toca nela para mim.
Nesse é um tumor? Eu sinto o poder e virtude se manifestando sobre você. Que o seu amor fosse o que não podia fazer. Vem com cura, com poder. A fé que está morta, Ele faz reviver. Existe poder que se manifesta agora. Virtude que é liberado agora. Eu digo em o nome de Jesus Cristo, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, doenças, enfermidades, espíritos de doenças, eu digo em o nome de Jesus Cristo, nos ossos, na pele, do sangue. Eu digo agora em o nome de Jesus Cristo, na garganta. Eu digo enfermidade nos pés, tornozelo. Eu digo feridas agora. Eu digo em o nome de Jesus Cristo nesse momento, infecções, todo vírus, bactéria. Eu digo artrite, artrose, osteoporose. Eu digo fibromialgia, dores constantes, crônicas, dores nas pernas, braços, coluna, cabeça. Eu digo em o nome de Jesus Cristo agora, nódulos, miomas. Eu digo tumores agora. Eu digo em o nome de Jesus Cristo, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda enfermidade agora caia por terra para a glória de Deus. Eu ministro agora a saúde. Eu ministro agora o milagre sobre você, o toque sobrenatural de Deus agora em seu corpo. Eu digo agora em um nome de Jesus Cristo, para toda enfermidade, todo mal que tem tentado contra a sua vida, contra o seu corpo, contra a sua saúde, que caia por terra agora. Enfermidade no intestino, no estômago. Eu digo em um nome de Jesus Cristo agora nos pulmões, sistema nervoso, respiratório. Eu digo agora em um nome de Jesus nos olhos, nos ouvidos. Eu digo cegueira, eu digo miopia, catarata. Eu digo em um nome de Jesus Cristo agora todas as doenças, enfermidades em você, enfermidades em quem você ama. Eu digo agora em um nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo, todo mal caia por terra agora. Enfermidades saiam agora, vão embora agora, em nome de Jesus. Receba cura, receba saúde, receba restauração, receba agora um milagre na sua vida. Sejam livres agora, sejam curados agora, sejam restaurados agora, para a glória de Jesus Cristo, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Receba esse milagre, receba esta cura. Abra as mãos assim. Por um instante, tente olhar para mim. Essa mão não é a minha mão. Esta mão é a mão do próprio Deus. O poder de Deus se manifesta e uma virtude é liberada sobre a sua vida, porque não é um homem quem faz, não existem mágicas aqui, é Deus quem faz todas as coisas, e tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas.
Com glória, pois, a Ele, somente a Ele, para todo sempre, amém. Então agora, aonde esta mão está levantada, o poder de Deus também se manifesta. Toda enfermidade, todo mal, já caiu por terra para a glória de Deus Pai. Vocês são livres, são curados, completamente restaurados, livres, completamente livres, para a glória de Deus Pai. Alguém diga amém? Por 30 segundos, eu quero muito que você faça qualquer coisa que você não podia fazer. 30 segundos, qualquer coisa. 30 segundos, qualquer coisa. 30 segundos, vamos. 30 segundos, faça qualquer coisa. Vamos, provoque a sua cura, provoque o seu milagre, vamos. Provoque, vamos. 30 segundos, qualquer coisa. Veja o poder de Deus sobre você, a virtude que se manifesta, a glória que se revela sobre a sua vida. O mal não pode prevalecer, o mal não tem poder sobre você. Jesus se manifesta sobre a sua vida, se revela sobre o seu corpo. Ele é a sua cura, Ele é o seu milagre, Ele é a sua saúde. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmã, o que mais te incomodava aí na coluna? Algum movimento? Abaixa agora então. Aleluia. Tá sentindo o quê? Fala bem forte. Um alívio. Quem te curou? Jesus. Jesus te curou. O poder está sobre você. O milagre se manifesta agora. A cura se revela. Vocês estão juntas. A cura era para Ele. Qual foi a cura que Cristo fez? Venha, provoque comigo aqui. Qual foi a cura que Cristo fez? Meu Deus, meu Deus. Alguém diga: Jesus é poderoso. Alguém diga: Jesus é poderoso. Repete. Jesus é poderoso. E o que foi que Ele fez? Deu livramento na vida do meu neném. Ele está aqui para contar a história. Está aqui, está vivo. Tá aqui. O que aconteceu ontem? Ele caiu na piscina da minha casa. Ninguém viu. A gente encontrou ele lá. Estava todo roxinho. Mas graças a Deus ele está aqui. Ele está aqui para glorificar a palavra de Deus. Vamos, glorifiquem a Jesus. Vamos, glorifiquem a Jesus. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é o socorro bem presente. Ele é o nosso livramento. Ele é o nosso milagre. Ele é a nossa cura. Digam aleluia. Aleluia, aleluia. O que mais te incomodava? Pegue minha mão. Poder e virtude sai deste toque. E o mal que tentava prevalecer contra a sua vida não tem permissão para prevalecer contra a sua vida. Jesus é a sua cura e Ele já te fez livre para a glória de Deus, para a glória de Deus. Acha bem. O que mais que iria incomodar você? Que tipo de movimento? 10 anos? 10 anos essa dor. Eu não conseguia assim ficar levantando. Dor. E agora? Não sinto mais dor. Quem te curou? Jesus. Vamos, alguém aplauda Jesus Cristo. Alguém aplauda Jesus Cristo. Alguém diga aleluia. Poder e virtude que se manifesta.
a cura que é liberada. Faça exames, pega o diagnóstico, testemunhe, contem a obra do Senhor. Quem está lá? Você fez O que seu? meu filho. Ele mora lá? Mora comigo aqui em Goiânia. Mas ele está doente do alcoolismo e vício do cigarro. Eu sou de lá. E meu filho mora aqui em Goiânia. Eu queria fazer oração por ele especial. Ele chama como? Alexandro. Pega na mão. O poder de Deus se manifesta. E ele é curado, liberto, livre. Em o nome de Jesus Cristo. Uma mãe de joelhos dobrados representa um filho de pé diante do Senhor. Que assim seja. Alguém diga aleluia. Abra suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê todos os dias a paz. Nós te abençoamos para a melhor semana da sua vida. Até quarta-feira. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vá em paz.